Questão de número 32. A administração pública indireta, então a gente já sabe que a pergunta ou envolve autarquias, ou fundações públicas, ou empresas públicas, ou sociedades de economia mista. Decorre da descentralização de serviços e consiste na instituição, pelo Estado, por meio de lei, de uma pessoa jurídica a quem se atribui a titularidade e execução de determinado serviço público, como é o caso de uma... Atenção, olha só. Preste atenção. Quando nós traçamos este cenário, nós precisamos entender o seguinte: imagine a título de exemplo uma entidade da administração pública direta. Quando eu falo entidade da administração pública direta, veja que não foi citado, então pode ser qualquer um. Então imagine que eu esteja falando, imagine de um município. Um município, imagine, pertencente à administração direta, ele resolva criar uma entidade da administração pública indireta. Então, automaticamente, nós estamos falando de uma entidade administrativa. Esta entidade administrativa criada, veja que ela está na administração indireta, então é uma nova entidade. Então, o processo aqui é um processo de descentralização. Veja que a questão menciona que o grande objetivo, é a prestação de um serviço público. Então nós vamos chamar de descentralização por serviços. Essa descentralização por serviço, ela também pode ser chamada de descentralização por outorga legal. E por que se dá por outorga legal? Porque aqui sempre nós temos a linha da existência de uma lei. Essa lei ela serve ou para criar uma pessoa jurídica da administração indireta, que seria as autarquias ou as fundações autárquicas, como pode ser para autorizar a criação, como é um caso das fundações públicas de direito privado, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A linha de raciocínio que você precisa compreender é que em todos estes casos, nós estamos diante de um cenário em que existe uma transferência. Essa transferência ligada a serviços públicos é uma transferência de titularidade e de execução, transferência de titularidade e de execução de serviços públicos. Lembrando que essa transferência de titularidade, ela só pode acontecer porque eu estou falando de uma entidade que também pertence à administração pública, só que no caso, a administração pública indireta. Então vamos lá, concessionária que presta serviço público, não, porque a concessionária não pertence à administração pública, então eu não poderia transferir a titularidade. Fundação privada. A fundação privada não pertence à administração pública. A que pertence à administração pública é a fundação pública, que pode ser de direito público ou de direito privado. Empresas públicas, pode ser, que tem personalidade jurídica de direito público. Aqui que está o erro. A personalidade jurídica de uma empresa pública é de direito privado. Por quê? Porque a empresa pública ela não é criada por lei. Ela é autorizada por lei, então automaticamente ela precisa de um registro para que possa produzir os seus efeitos. Câmara Municipal. A Câmara Municipal não pertence à administração indireta, tá certo? Que tem como função principal a produzir legislação em nível municipal, ok, mas não tem nenhuma relação com a titularidade de serviços públicos, até porque a função principal não é a função de administrar. Sociedade de economia mista, que tem personalidade jurídica de direito privado. Então a questão 32, resposta à letra E.